O tema de hoje é como criar a tua agenda, como construir a tua agenda ou, como disse eu há pouquinho, como mudar a tua vida. Eu quero trazer aqui hoje para ti como o facto de eu criar a minha agenda mudou a minha vida, tá bom? Quando falamos de como criar a tua agenda, do que é que estamos a falar, na verdade? Estamos a falar de gestão de tempo, das prioridades. Vocês que viram, que estiveram aqui na semana passada ou que já tiveram a oportunidade de rever a live da semana passada sobre prioridades, nós, na verdade, quando falamos de criar agenda, estamos a falar da gestão de tempo, ou da falta de tempo, ou da falta de gestão de tempo, da falta de definição de prioridades, certo? Então, quando eu trago aqui o tema, por isso é que eu dizia, quando trago o tema de criar a agenda, é tão vasto, toca em tantas coisas, que é difícil pôr-se um tema tão curtinho do criar uma agenda ou construir, que abranja tudo isto que eu quero transmitir. Mas o que é certo é que quando falamos da gestão de tempo, estamos a falar de quê? De viver, de levar uma vida realizada, em todas as suas vertentes, sendo elas a realização pessoal, a realização profissional e a realização financeira. Ou seja, trata de encontrar um equilíbrio entre estes três pilares, tá bom? Vamos ficar assim com esta referência. Portanto, quando falamos, na verdade, no fundo, de organizar o teu tempo, definir as prioridades, de construir, criar a tua agenda, estamos a falar, na verdade, de conseguires encontrar um equilíbrio em todas as áreas da tua vida, que é na qual oscilamos durante as nossas 24 horas, 7 dias à semana, durante todo o período que cá estamos, encontrar esse equilíbrio que nos preenche, que nos realize, que nos faça estar num movimento saudável, tá bom? O que é que não é criar a agenda? Primeiro, criar a agenda não é, atenção, fazer aquela lista, despejar aquela lista de tarefas toda e começar a fazer conforme surjam aqui espaços de tempo. Começar a fazer, sair à toa, numa correria desenfreada, como acontece muitas vezes. Portanto, isto não é criar a agenda. Não é despejar tudo e tentar fazer de alguma forma, tá bom? Isto eu diria, quando vais nessa, sem direção, sem rumo, isto estás a apagar fogos. Certo? Vixe, comentam aqui. Não é agenda criar isto, despejar estas listas de tarefas. O que acontece é, quando sais desta forma, sem nenhuma orientação, sem nenhuma ação concreta, assertiva, o que acontece é que estás completamente desorganizado e a sensação é que fazes aquilo de ocupar o nosso tempo, desgastamos e no final não cumprimos com aquilo que deve ser feito. Tá bom? Esta é a primeira base, é ter uma ação direcionada, orientada e não é despejar aquela lista de tarefas e começar a fazer a torto e a direito. E pergunto, como é que eu sei disto? Pergunta-me tu, como é que eu sei disto, destas coisas? Como é que eu sei que nós, de tanto apagar fogos, andar de um lado para o outro, acabamos por nos queimar? Porque eu já estive aí, eu já me queimei, eu já tentei dar conta de tudo e era por isso que eu estava a dizer que o facto de conseguir construir a minha agenda mudou a minha vida e é por isso que eu estou aqui, que é para te dar as minhas dicas ou a minha visão, a minha experiência com o intuito genuíno de que a tua vida também possa ser mudada para melhor com estas dicas de criar a agenda, tá bom? Primeiro, eu quero realmente que tu pegues no papel e na caneta. Toda a gente diz, ai Cris, contigo é sempre trabalho. Sempre, tá bom? Eu quero que tu saibas exatamente aquelas pequenas coisas que devem ser feitas no dia-a-dia, tal como fizemos a lista de prioridades na semana passada, para na prática que tu saias daqui já a partir da manhã a poder melhorar ou fazer qualquer outra ação que te vá facilitar a tua vida, que vá bater naquele ponto onde sentes a maior necessidade, seja na parte pessoal, profissional ou financeira, ou até no tentar equilibrar tudo isto, tá bom? Uma pequena ação desencadeia sempre, toca-nos em todas as vertentes e áreas da nossa vida, não dá para diferenciar. Então, o que entra na agenda? Vamos lá então começar a aquecer, a pôr a mão na massa. O que entra na agenda? Eu pergunto, aqueles que viram a questão da prioridade, eu pergunto aqui, o que é que deve entrar na agenda?
depois de passar por aquele funil das prioridades, no funil da prioridade em que vou só explicar o seguinte, eu vou chamar aqui, para não estar a dizer ações, atividades, eu costumo chamar na minha agenda o conceito de tarefas. Tarefa é aquela coisa que temos que fazer. São as nossas ações, é o trabalho, as atividades, tá bom? Eu chamo de tarefa. Então, o que é que eu coloco na minha agenda são tarefas. São ações práticas, concretas, tá bom? Então, o que entra na agenda? Olha, atenção à resposta do 1.000.000 de euros. Entra aquilo que tem de ser feito. Depois de passar pelo funil da prioridade, certo? Aquelas tarefas que nós não podemos eliminar, não podemos delegar, não podemos realizar de alguma forma, não pode ser deixada para depois, portanto, aquelas que ficam no fim, depois de passar aquela seleção, são as tarefas que têm de ser feitas. Então, são essas que têm que entrar efetivamente na agenda. Tudo bem? Até aqui, o Bruno está a dizer, dá que pensar, tá? E ainda estamos só no início, ok? Portanto, no fundo, depois de passar pelo funil aquele da prioridade, ficamos com as tarefas que têm de ser executadas. E são estas, quando tu pegas na tua agenda, são estas que têm que ser distribuídas ali ao longo da tua semana, do teu mês, tá bom? Agora é assim, ainda hoje, repara no seguinte, ainda hoje eu ouvi assim, uma pessoa pegou no telemóvel, olhou para a agenda e disse, olha, hoje é quinta-feira, hoje é o meu dia de ir ao supermercado. Olha que incrível isto. O que é que acontece quando até uma ida ao supermercado é uma tarefa que está na tua agenda? Significa o seguinte, não vai existir sobreposição de nenhuma outra tarefa, não se vão acumular, não vai ficar pendente e não desorganiza. Repara o pormenor de uma ida ao supermercado estar na tua agenda, certo? Atenção. Um outro exemplo. Eu tive uma coach que me dizia assim, nós estávamos numa sessão e ela disse-me, Cris, que ideia fantástica, olha, eu vou fazer ainda hoje, quando terminarmos esta nossa sessão, eu vou fazer esta pesquisa. E eu disse-lhe, ok, muito bem, e quanto tempo vais dedicar a essa pesquisa, ou precisas para fazer essa pesquisa? E ela disse, 1h30. E eu assim, bom, são 9 da noite, quando terminarmos a sessão 9h30, entre tomar banho, jantar, quando fores pegar no início da tua pesquisa, não é? Indo 1h30 para a frente, vais começar a que horas? E ela, ai, pois, se calhar hoje já não dá. Portanto, atenção ao incrível que é assim, na agenda não entra só aquilo que tem de ser feito, mas também aquilo que pode ser feito. As tarefas, quando vais pôr na agenda, têm de ter um início e um fim, têm de ter uma estimativa de tempo. Tu podes ter apenas uma que te leva uma semana inteira. Ou várias que te ocupem, consigas fazer rapidamente, um bloco de tempo que tenhas ali rapidamente num dia, numa tarde. Portanto, aqui o número, atenção, não é fazer mais, não é o número de tarefas que é importante, mas sim aquelas que podemos concluir. Tá? Certo? Já sei o que fazer aos meus 1.000 e-mails. Partilha connosco o que é que vais fazer com os teus 1.000 e-mails. Tá bom? Portanto, primeiro, temos as tarefas que têm de ser feitas, têm de estar ali. E segundo, aquelas que podemos concluir, tá bom? Para não haver sobreposição. Para que não tenhas que ir a um supermercado, por exemplo, e de repente tenhas uma reunião, a reunião da escola dos filhos, qualquer outra, uma coisa é imprevisto, mas estamos a falar de planear, de ter aquilo agendado. E mais uma vez, quando me dizem assim, olha Cris, está bem, mas eu não consigo organizar a minha agenda, digo, bom, 80% das nossas atividades são rotineiras. Nós sabemos a que horas vamos acordar, pomos o despertador, ou quem tem filhos acorda a determinada hora, mas pomos o despertador, tomamos o pequeno almoço, vamos levá-los à escola, vamos para o trabalho. 80% do nosso dia são tarefas que nós podemos planear e sabemos que as vamos executar. Portanto, a agenda serve para isso. E depois temos que ser flexíveis com aqueles outros 20% que são os imprevistos e que podem acontecer todos os dias. Mas, se tiveres a tua agenda planeada, vai existir ali, já vamos falar disto, há um bloco de tempo em que tu consegues exatamente encaixar os 20% de imprevistos distribuídos na tua agenda que já está planeada, delineada e sempre flexível, ajustando para manter aquilo, tá? Nós estamos aqui, exatamente,
Perfeito, diz a Bárbara, meter no funil todos os teus e-mails. Eu também já vou falar aqui da questão dos e-mails, as mensagens do tempo que se deve despender ou de como organizar esses blocos de tempo para estas tarefas, porque se formos só responder aos e-mails e metê-los todos no funil, nunca mais saímos dali, certo? Concordas? Concordas comigo? Mas sim, deves sempre pôr no funil das prioridades todas as tarefas que devem ser feitas. Posto isto, vamos passar para a agenda em si. Vamos abrir a agenda. Já passou, as tarefas já passaram pelo funil, já são aquelas que tens que realizar, já tens a noção que tem que ter um início e um fim, tem que ter um prazo de tempo de início e do fim, e vamos abrir a agenda. Comentários, questões, até aqui está tudo bem? Então, vou começar pelo seguinte. Eu vou dar o meu exemplo, tá bom? Vocês depois, cada um adapta e ajusta aquilo que mais lhe convém. Eu faço a agenda semanal. Portanto, vamos abrir a semana e tens duas hipóteses. Ou na sexta-feira, ao final da tarde, no final da jornada, no final da tua jornada de trabalho, planeias o que vai ser a tua próxima semana, ou no domingo, ao final do dia, planeias a tua semana. A ideia é que nunca entres segunda-feira, que nunca toque o despertador segunda-feira e não saibas exatamente o que tem de ser feito naquela semana. Estamos aqui, tenho um exemplo, o meu WhatsApp é um inferno, não há funil que suporte. Vamos a isso. Vamos abrir o plano semanal. Então, já tens a lista das tuas tarefas que devem entrar naquela semana, que têm de ser executadas, tá bom? Agora, outra questão importante. Nessa lista de tarefas semanal, não pode apenas constar as obrigações, aquilo tem de ser feito, aquilo que nós sabemos, início, fim, WhatsApp, responder aos e-mails, devem estar também listas de coisas que tu tens que fazer, que precisas para equilibrar a tua balança, para equilibrar os pilares da realização pessoal, profissional e financeiro. Portanto, na tua semana tem sempre de existir tempo para tudo. É certo, tem de existir. Não vou entrar aqui outra vez na parte do de saber dizer não e ganhar espaço. Eu estou na prática, já passando essa fase, que foi na semana passada, tá bom? Passando essa fase, já estou aqui na parte de colocar efetivamente na agenda. Tens de ter as tuas atividades que tu gostes, que precisas equilibrar com a parte pessoal e profissional, tá bom? É como do género. Podes-me dizer, Cris, eu nem tenho tempo para começar, para parar e pensar na agenda. É assim. É o mesmo exemplo quando chegas numa casa nova. Vamos supor, a primeira coisa que nós fazemos é limpar de cima a baixo, certo? Depois disso vai ser manter. A agenda, o conceito é o mesmo. Tu agora vais demorar um bocadinho mais, ou ocupa um bocado mais de tempo para criar e construir esta forma que te estou a dar, mas depois é só manter e ajustar. Depois já não sai tão fluido, é como aqueles hábitos e rotina, sai tão fluido e começas a ter essa capacidade de ajuste tão presente e esta necessidade. Quando eu tenho que usar agenda, eu se não uso agenda, é uma desorganização, sinto que não consigo, não avanço, não faço nada do que deveria, esgoto muito mais rápido, é um caos. Eu preciso de agenda, tá? Toda a gente precisa de uma agenda, atrevo-me a dizer isso. Bom, sabendo que 80% das nossas atividades são rotineiras, previsíveis, conseguimos planear, é nisso que eu vou focar aqui, nesta criação da agenda, para conseguir abrir espaço para os outros 20% e o imprevisto, e quando não dá vontade de fazer nada, estou aqui a dizer o momento, o sofá tem que lá estar, tem de estar. Eu vou aqui um exemplo, tem de estar. O momento de estar com as amigas tem de lá estar. Tudo isto que equilibra a nossa vida, porque eu trabalho com realização. É impossível trabalhar o lado profissional e não tocar no pessoal, ou vice-versa. Portanto, este equilíbrio tem de lá estar. O equilíbrio financeiro também é necessário. Portanto, todas as áreas, todas as vertentes têm que estar na agenda, no nosso objetivo, na nossa clareza daquilo que queremos atingir. Sempre com equilíbrio. Tá bom? Aqui estavam-me a dizer que foi abaixo. Está tudo bem? Por aí vocês estão a ouvir? Sim. Tudo ok? Tá. Estou aqui a ver coraçõezitos, portanto está tudo ok. Então, vamos lá.
Lista de tarefas. A seguir, tu vais pegar nesta lista, depois de passar no funil, vais pegar na tua lista de tarefas e o passo seguinte é agrupar. Tu vais agrupar essas tarefas por similaridade, as que são semelhantes. E agora vamos começar a entrar aqui nos e-mails, nas mensagens, no WhatsApp, blocos, em reuniões, almoços. Eu vou dar os meus exemplos. Digam-me vocês os vossos. O que é que está na vossa lista? E-mails, mensagens, WhatsApp, amigas, espaço para o sofá também é necessário. Recados vários, farmácia, supermercado, que está na vida de todos. Reuniões, almoços. Ora bem, todas estas tarefas, aquilo que vocês têm no vosso dia-a-dia, vamos agrupar, reuniões, vamos agrupar por similaridade e distribuir na agenda. O que é que isto significa? É criar blocos de tempo. Eu vou dar o meu exemplo e vocês ajustam e tu adaptas ao teu. Eu tenho um bloco ao fim do dia, um dia por semana, que são recados vários. Estas farmácias, supermercado, revisões do carro, consultas médicas, tudo o que eu posso eu junto neste grupo, neste bloco, para isso, de recados diversos. Um dia ou uma tarde é só para gravar. Outro dia é só para editar. Outra manhã é para produzir conteúdos. Agora vamos supor no local de trabalho, não é? Nós chegamos ao trabalho e tens, por exemplo, das 8h30 às 9h é o teu espaço de ler notícias, ir às redes sociais, ver alguns WhatsApp, meia hora para isso. Das 9 às 10 responder e-mails. Depois das 10 ao meio-dia, outro bloco. Depois do meio-dia até à hora do almoço, voltar aos e-mails. Portanto, organiza. Vamos supor que tu tens que marcar reuniões. Marca um bloco de manhã ou à tarde ou um dia só para reuniões. Imagina que dizem, olha, precisamos de marcar uma reunião. Tu vais dizer, terça de manhã, próxima semana, terça de manhã. Ou agora dizes-me assim, Cris, pois, mas eu, às vezes chamam-me e eu tenho que ir, eu não consigo marcar. Das duas, uma. Eu ponho logo o às vezes, porque isto não acontece sempre, tá bom? Mas quando este espaço do às vezes, quando temos o WhatsApp que é o inferno, os e-mails que não damos conta, como é que nós resolvemos aqueles imprevistos? Às vezes chamam-me e eu não dou conta não posso prever isto. É criar um bloco de tempo vazio. É criar um bloco de tempo. Como eu tive um coach que me fez assim. Nós estivemos juntos 3 meses e a coisa mais fantástica que aconteceu durante todo o processo foi isto. Ele incluiu na agenda 1h30 para ser idiota. Ele ali naquela 1h30 na agenda, não era pai, não era marido, não tinha as obrigações, era ele com ele sendo idiota. O que era isto? Era permitir-se parar, ter um bloco vazio para a sua genialidade, para conseguir ouvir os pensamentos, as ideias, para transformar os pensamentos em novas ideias. E o que acontece quando tu consegues abrir estes blocos de tempo, quando tu nem tens tempo para nada e de repente ganhas, dizes, não, durante 1h30 vou parar, de mim para mim. Esta pequena ação desencadeou uma série de coisas que eu não vou, digamos, são outros temas, mas são estas pequenas coisas, quando tu tens a necessidade, eu costumo dizer assim, imagina que no dia da manhã, e não leves a mal o que eu vou dizer, mas imagina que no dia da manhã acordas e dizes, estás doente, não te sentes bem, ficas em casa. O que acontece a tudo aquilo que tens que fazer? O mundo não para, não desaba. É chato? É. Mas é possível tu parares um bocadinho para criar a tua agenda de forma a que não seja um transtorno, a que não seja uma desorganização, a que não andes sempre de um lado para o outro, esgotado, sem cumprir com tudo aquilo que deverias, porque tem coisas a mais. A verdade é, na agenda nós não conseguimos cumprir com aquilo porque temos coisas a mais ou porque não planeamos bem o tempo que vamos demorar, o tempo que vamos começar e o que precisamos para concluir. Tudo isso se ajusta, mas para saberes que estás fora daquilo que tens, que está previsto, tens que ter previsto antes. Tem que haver um alinhamento antes daquilo que deve ser feito e o que não. Tá bom? Aqui estamos a ver top, boa, as reuniões. Então,
a minha questão é assim, faz sentido? Eu dei o meu exemplo dos blocos de tempo. Das reuniões, o do WhatsApp, o dos 1500 WhatsApps. Se tens que responder a todos, se é o teu trabalho e se tens que responder a todos, parte das tuas horas, uma boa parte do teu dia, deve ser dedicada a responder a isso. Mas concentra e foca, são 2 horas, 3 que tu precisas, só para aquilo. E quando fechares esse bloco de tempo, vais para outra atividade, sempre mantendo o foco naquela tarefa que estás a executar. Esse é o grande. Qual é o objetivo de agrupar e juntar por blocos? Significa que não estás a correr de um lado para o outro, a fazer tarefas completamente que não têm nada a ver uma com a outra. Porquê? Porque tu vais precisar de tempo para sair de uma tarefa e ir para outra. Tá? Nós sempre, isto ao longo do dia, então se elas não são semelhantes, se te ocupam deslocações ou assuntos diversos, que não têm nada a ver um com o outro, estás a perder tempo, o foco e energia. Imagina como chegas ao fim do dia. Não significa que as tarefas tenham que ser exatamente semelhantes, as mesmas, mas se conseguir, já que eu vou sair, aproveito, faço isto, já que eu estou numa de responder as mensagens, responda todas as mensagens e tiras 2, 3 horas, o que for necessário do WhatsApp, o que for necessário, os e-mails. Acontece que nunca vão terminar. As tarefas nunca vão terminar, por isso é que tens que as organizar. Então, define qual é o bloco de tempo no teu dia-a-dia, o tempo que tu precisas para responder àquilo tudo e o bloco de tempo que vais determinar para efetivamente só responder àquilo. E começar a fazer checklist, porque conforme vais respondendo uma, vão entrando outras. Portanto, esse não é o problema. A questão é definir. Eu só vou responder a 30 por dia. Se só consegues responder a 30, é a 30 que vais responder. Não vale a pena querer responder 60 e não conseguir. Eu tenho um exemplo ainda há pouco recebi uma mensagem da minha coach que dizia assim, ora, há 2 semanas atrás ela começou a treinar e disse, Cris, eu vou começar 2 vezes por semana. Eu sei que é pouco, mas eu vou começar 2 vezes. Tudo bem. Passado na 3ª semana já está em 3 vezes. É isso que acontece quando crias a tua agenda. De repente não tinhas tempo ou vontade, mas começas a organizar a tua vida, as tuas tarefas, aquelas que sabes que podes fazer naquele período de tempo, mais flexível ou menos, e é isso que transforma a tua vida. É o teres a tua agenda, ou conseguires meter aquilo que tu queres fazer, porque uma pequena ação vai desencadear todas as outras, tá bom? Então, lista de tarefas, agrupas por blocos e distribuis isto durante a tua semana. Um bloco de manhã, um bloco de tarde, mantendo blocos vazios. Essa é a grande questão para conseguires encaixar aquilo que não é previsível, que foge do teu controle, sem que tenhas que deixar tudo por fazer para a próxima semana, que já está cheia, que é o que normalmente acontece, porque surgiu um imprevisto e não conseguiste concluir tudo aquilo que precisavas naquele dia. Esta é a grande chave, que eu costumo dizer, a chave de ouro, é quando já passamos a parte de aceitar que não vamos conseguir fazer tudo, que as tarefas nunca vão terminar, que podes responder 300 e-mails e vão entrar outros 500. A questão passa por tu conseguir gerir no teu bloco de tempo, com o foco naquela ação que tens que fazer naquele período de tempo e dedicares toda a tua atenção àquilo. São 30 e-mails, são 30 que saem dali respondido e passas já o teu outro bloco com as outras tarefas que tu deves realizar, que tu estipulaste, que são as prioritárias e que têm de ser feitas, sem esquecer isto. Há aqui uma questão importante. Aquelas tarefas que, entretanto, vão surgindo, que não passaram ainda pelo funil, que vão surgindo, tu podes colocá-las num depósito. Vamos chamar assim um depósito. Se fosse uma caixinha, se fosse físico, colocamos ali no depósito. Porquê? Porque desta lista de tarefas, elas vão ter que entrar na prioridade. Funciona sempre assim. Estamos a fazer uma coisa e a nossa cabeça vai pensar, eu tenho que fazer aquilo, não posso esquecer disso, não posso... O foco tem que estar na tarefa que tem de ser executada, que tu já previamente definiste que tem de ser executada. Quando surgir alguma outra coisa que não é urgente, que tem que ser feito já para tudo, ela entra no funil. Entra para a tua listinha, que vai passar
pelo rol das prioridades, se tem de ser feita já ou não, e se não, fica no depósito, porque tu na próxima semana, na sexta ou no domingo, vais passar a vista às tuas tarefas que vão efetivamente entrar na agenda. Vamos aqui só a ver os comentários, dizem que faz muito sentido, eu espero bem que sim. Aqui, Rata, não nos devemos dispersar nas tarefas que temos para fazer nunca, porque se tu decidiste que ela tem de ser executada, se ela está na agenda, naquela hora de início e de fim é para ser feita, sem negociação, sem procrastinar, sem deixar para depois, sem deixar acumular, tá bom? Portanto, é para se ela está na agenda verdadeiramente, tem de ser feita. Se ela está naquele bloco de tempo de manhã, é para cumprir, tá bom? Devemos ter um foco. Parking lot, Bruno. Temos que ter o foco, a energia e toda a nossa atenção ali, porque quando fecharmos aquilo passamos para outro capítulo. E então, estava eu aqui a dizer o seguinte: queres ter uma vida realizada? Deves sempre olhar para a realização profissional, que é isso que estamos a falar aqui, estamos a falar de criar a agenda, mas a construção da agenda, o abrir espaços de tempo blocos de tempo na tua agenda, na tua semana. Imagina isto no mês, no ano, significa que a realização pessoal vai ser tocada também por uma simples estrutura de tarefas a serem executadas efetivamente. Sempre que se toca na parte pessoal profissional, vai também tocar na parte financeira, porque tu começas ao abrir espaço na agenda, abres o espaço para o gênio que há em ti, para as ideias que devem surgir, que estão aí, mas tu não tens tempo para as ouvir sequer, e materializar e concretizar isto. Portanto, é esta a capacidade que te permite ter uma boa agenda. O parares um bocadinho para, no primeiro passo, construir a agenda e depois é manter. Mas é isto que te permite abrir este espaço para conseguires fazer aquilo que tu queres na tua vida, que sentes que não tem tempo, falta, e o pior é que tu ganhas. O pior é que aquilo que tu ganhas é energia, o facto de não andares de um lado para o outro, e esqueci-me de fazer isto, junta tudo num só bloco, cumpres com tudo o que tens que fazer, a energia, foco, o ganho é tremendo. E há uma coisa, quando tu juntas esta vertente profissional, pessoal e a financeira, quanto mais equilíbrio, quanto mais consegues estabilizar e equilibrar a tua agenda no teu dia-a-dia, na tua vida, menos permites que ela se volte a desequilibrar. Não tem jeito. É como o do treino, começas por 2 vezes e depois fazes 3. Eu não vou dizer impossível, mas é pouco provável que deixes de treinar e passes de 3 vezes por semana, por exemplo, para 0. É isto, repara no pormenor, isto é um pequeno exemplo, e é isto que eu ontem estava a falar com uma coach, com uma cliente, em que não dá para trabalhar um campo sem afetar o outro. Isto é ótimo, porque qualquer ação que tu faças, qualquer movimento que tu tomes, qualquer ação orientada e assertiva que tu tomes para equilibrar a tua vertente, para te realizares na tua vida, vai impactar em qualquer área, em qualquer ângulo, olhes por onde olharmos, tá bom? Top, espetacular, uma visão distinta, eu espero que sim, que traga aqui um outro ângulo, que tu consigas estabelecer e criar a tua própria agenda. Se precisares de ajuda, conta comigo, que eu estou aqui para isto, porque é assim, quando tu ganhas este espaço na tua agenda, a tua genialidade, ou seja, idiota, quando tu consegues, eu ia dizer, quando consegues ser idiota no sentido de realmente expressar aquilo que está dentro de ti, é aí que a magia acontece na tua vida, é assim que se transforma vidas, que se transformam a nossa forma de estar, o nosso dia-a-dia, aquilo que executamos com a nossa energia, gosto, realização por tudo aquilo que fazemos. E quando deixamos de fazer alguma coisa de forma consciente, a agenda dá para ser flexível. É essa a ideia, tá bom? É que tu desfrutas, te divirtas com isto e que passes os teus dias com consciência, fazendo o que deve ser feito, deixando de lado o que não, ajustando, mas principalmente
que te realizes em todas as vertentes, em toda a área, as 24 horas do dia, os 7 dias à semana, todos os dias da tua vida. Excelente dica, muito obrigada. Se tiveres alguma questão, precisares de ajuda para construir a tua agenda ou alguma coisa que tenha escapado aqui, que eu espero bem que não, conta comigo, escreve-me no inbox e falamos por lá. Era isto que eu tinha para ti na gestão de tempo, prioridades, criação da agenda, enfim, podia ficar aqui muito mais tempo, mas já vamos em meia hora. Deixei as dicas todas, que é a lista, junta por grupos e distribui por blocos, não esquecendo do tempo para o sofá, o tempo para as amigas ou para aquilo que te faz feliz, o teu tempo só para ti, em que não tens que executar nenhum papel, não tens que ser isto, não tens obrigações. Tens apenas aquilo que tu precisas para equilibrar as tuas vertentes da realização pessoal, profissional e financeira. Liliana, muito obrigada. A minha inspiração és tu, Cris. Obrigada a vocês, a ti, por estarem aí desse lado, por me acompanharem e por responderem. Sempre que eu peço e pergunto, vocês estão aí e respondem. Obrigada por estarem aí deste lado. Até à próxima quinta-feira. Espero cá por ti às 21h30. Um beijinho. Fiquem bem.